A água batia nas pedras quando Henrique jogou o último saco na areia. Era março de 1897, no Rio Paraná, e a mulher de cabelos grisalhos olhava para o filho sem entender o que estava acontecendo. Cláudia tinha 52 anos, rugas fundas ao redor dos olhos cansados, e segurava com mãos trêmulas a borda da canoa que acabara de trazê-la até aquela ilha. "Mãe, a senhora vai ficar aqui uns dias", disse Henrique, sem olhar nos olhos dela. "Só até eu resolver umas coisas na cidade." Aquilo era mentira, e Cláudia sabia. Mas o que uma mulher viúva, sem dinheiro, sem forças, poderia fazer contra o próprio filho? Uma história de abandono, sobrevivência e um reencontro que mudaria tudo. E antes de continuar, me conta de qual cidade você está ouvindo essa história e deixa nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. O Brasil do final do século XIX era um país de contrastes brutais. Nas margens do Rio Paraná, entre o sul de Mato Grosso e o oeste de São Paulo, existiam ilhas esquecidas, pedaços de terra cercados de água que serviam de refúgio para fugitivos, esconderijo para contrabandistas, ou simplesmente permaneciam vazias, ignoradas por todos. A vida nas pequenas cidades ribeirinhas girava em torno do rio. Pescadores, barqueiros, comerciantes que transportavam mercadorias de uma margem à outra. Era uma sociedade onde a palavra de um homem valia mais que qualquer papel, onde acordos eram selados com apertos de mão e onde uma mulher sozinha, sem marido, era vista como um fardo. Cláudia conhecia bem esse mundo. Nascera em 1845, filha de um tropeiro que morrera quando ela tinha 10 anos. Casara-se aos 20 com Silvério, um homem trabalhador que tinha uma pequena propriedade perto da vila de Porto Feliz. Tiveram 3 filhos, 2 meninas que morreram de febre ainda crianças, e Henrique, o único que sobreviveu. Quando Silvério morreu, havia 5 anos, de um problema no coração que o levou em 3 dias. Cláudia ficou com o filho. A propriedade não valia quase nada, apenas um rancho de madeira e algumas galinhas. Henrique tinha então 27 anos, casado com Amélia, uma mulher ambiciosa que vinha de uma família de comerciantes. Desde o começo, Amélia deixou claro que não queria a sogra por perto. Cláudia ouvia as discussões através das paredes finas. "Aquela velha só dá despesa", dizia Amélia. "Come nosso pão, ocupa espaço, não serve para nada." Henrique tentava defendê-la nos primeiros tempos, mas, com o passar dos meses, as palavras da esposa foram fazendo efeito. Cláudia percebia o olhar do filho mudando. Começou a evitá-la. Parou de conversar nas refeições. Respondia com monossílabos quando ela perguntava qualquer coisa. Então veio a proposta. Henrique tinha conseguido uma oportunidade de trabalho em outra cidade, Porto Novo, do outro lado do rio. Ia mudar com a esposa e os 2 filhos pequenos. E Cláudia? "A mãe não pode ir, Amélia não quer", disse ele, olhando para o chão. "Mas eu não vou deixar a senhora desamparada. Vou levar a mãe para um lugar seguro." Foi assim que, naquela manhã de março, Cláudia se viu numa canoa, atravessando o Paraná. Henrique remava em silêncio. Ela observava as costas largas do filho, os ombros que ela mesma havia carregado quando era bebê, e sentia um aperto no peito que não conseguia nomear. Chegaram à ilha ao meio-dia. Era um lugar pequeno, talvez 500 metros de uma ponta à outra, coberto de vegetação densa. Tinha uma praia estreita de areia clara, algumas árvores grandes que faziam sombra, e mais nada. Nada mesmo. Nem rancho, nem poço, nem sinal de que alguém já tivesse vivido ali. "Mãe, a senhora vai ficar aqui uns dias", disse Henrique, descarregando 2 sacos de pano da canoa. Dentro tinha farinha, feijão, um pouco de carne seca, um cobertor velho. "Só até eu resolver umas coisas na cidade. Depois eu volto." Cláudia olhou ao redor. A ilha estava deserta. Não havia casas, não havia pessoas. Não havia nada além de mato e o som constante da água. "Henrique,
Que lugar é esse? Perguntou a voz tremendo. Não tem nenhum teto aqui. A senhora vai dar um jeito, respondeu ele, já empurrando a canoa de volta para a água. É só por uns dias. Henrique, me escuta. Cláudia segurou o braço do filho, os dedos magros afundando na manga da camisa. Não me deixa aqui, pelo amor de Deus. Eu vou para qualquer lugar, trabalho no que for preciso, mas não me abandona assim. Ele se soltou com um movimento brusco. A mãe não entende. Eu tenho uma família agora. Tenho que cuidar dos meus filhos. A mãe já viveu, já teve sua vida. Agora é minha vez. E entrou na canoa. Cláudia ficou parada na areia, vendo o filho se afastar. Gritou o nome dele. Implorou. Chorou. Mas Henrique não olhou para trás nenhuma vez. A canoa ficou menor, até desaparecer na curva do rio. E Cláudia estava sozinha. Os primeiros dias foram os piores. Cláudia não sabia onde dormir, não sabia como fazer fogo, não sabia como encontrar água potável. Bebeu da chuva que caiu na segunda noite, recolhendo a água com as mãos em folhas grandes. Comeu a farinha misturada com água do rio, que lhe deu uma diarreia violenta. Dormiu embaixo de uma árvore, enrolada no cobertor, tremendo de frio e medo. Os mosquitos a devoravam. Ouvia sons estranhos na mata, animais que não conseguia identificar. Pensou em entrar no rio e nadar até a margem, mas sabia que não conseguiria. A correnteza era forte e ela nunca tinha sido boa nadadora. Mesmo que chegasse à margem, o que faria? Não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não tinha forças. No quinto dia, encontrou uma pequena nascente no centro da ilha, água limpa brotando entre pedras. Bebeu até não poder mais e chorou de alívio. No sétimo dia, conseguiu fazer fogo usando galhos secos e muito esforço. Cozinhou feijão numa lata velha que encontrou jogada na praia, resto de algum barco que passara por ali. A comida era pouca. Racionava cada punhado de farinha, cada pedaço de carne seca. Sabia que quando acabasse, não teria mais nada. As semanas foram passando. Cláudia construiu um abrigo rudimentar usando galhos e folhas de palmeira. Não protegia muito da chuva, mas era melhor que dormir ao relento. Descobriu que havia peixes pequenos nas águas rasas da praia. Fez uma armadilha com galhos, copiando algo que vira o marido fazer décadas atrás. Conseguiu pegar 3 peixinhos no primeiro dia. Não era muito, mas era comida. Aprendeu a reconhecer quais frutas silvestres podia comer sem passar mal. Encontrou uma goiabeira escondida no mato. As frutas estavam pequenas e duras, mas eram comestíveis. Cláudia emagrecia. As roupas ficavam frouxas no corpo. Os cabelos, já grisalhos, ficaram completamente brancos. As mãos, sempre calejadas pelo trabalho, agora estavam cobertas de cortes e feridas que não saravam direito. Falava sozinha. Conversava com o marido morto, pedindo força. Conversava com as filhas que perdera ainda crianças. Perguntava a Deus por que estava passando por aquilo. Mas no fundo sabia a resposta. O filho não ia voltar. Nunca teve intenção de voltar. Aquela ilha era seu túmulo e ela estava apenas esperando a morte chegar. Passou a contar os dias fazendo marcas num tronco de árvore com uma pedra afiada. Um risco para cada nascer do sol. Quando chegou a 100 riscos, parou de contar. Não fazia mais diferença. Foi num dia de céu limpo, quando Cláudia estava na praia tentando consertar a armadilha de peixes, que viu a canoa. No começo, pensou que estava tendo uma alucinação. Mas não, era real. Uma canoa grande com 2 pessoas dentro, se aproximando da ilha. O coração disparou. Seria Henrique? Teria voltado finalmente? Levantou-se, as pernas bambas, e acenou. Gritou. Um canoa mudou de direção e veio na direção dela. Não era Henrique. Eram 2 homens que Cláudia não conhecia. Um mais velho, cabelos grisalhos e barba longa, e outro mais jovem, forte, de pele queimada pelo sol. Pararam a canoa na areia e desceram. Olharam para Cláudia com uma mistura de surpresa e desconfiança. Boa tarde, disse o homem mais velho. Que a senhora está fazendo aqui?
Cláudia não sabia o que responder. Como explicar que o próprio filho a havia abandonado ali? Eu moro aqui, disse a voz fraca. Os homens trocaram olhares. Mora aqui, nessa ilha? Perguntou o mais jovem incrédulo. Mas aqui não tem nada, senhora. Eu sei, respondeu Cláudia. Mas é onde eu tô. Os homens se apresentaram. O mais velho era Genaro, pescador, 58 anos. O mais jovem era Leandro, seu sobrinho, que o ajudava no trabalho. Tinham parado na ilha para descansar da remada. Vinham de Porto Feliz e estavam indo para Porto Novo. Genaro olhava para Cláudia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Pena? Curiosidade? A senhora não está bem, disse ele direto. Está muito magra. Quando foi a última vez que comeu direito? Cláudia tentou responder, mas as palavras não saíram. As lágrimas vieram antes. Chorou ali mesmo na frente dos dois estranhos, todo o desespero dos últimos meses saindo de uma vez. Genaro se aproximou, hesitante, e colocou a mão no ombro dela. Calma, senhora, calma. Conta pra gente o que aconteceu. E Cláudia contou. A morte do marido, a nora que não a queria, o filho que a trouxera até ali e nunca voltara. Os dias sozinha, a fome, o medo, a solidão. Falou tudo, a voz entrecortada, sem conseguir parar de chorar. Genaro e Leandro ouviram em silêncio. Quando ela terminou, o silêncio pesou. Então Genaro disse, a voz firme, isso não é certo. Filho nenhum faz isso com a própria mãe. A senhora vai com a gente. Para onde? Perguntou Cláudia, sem acreditar no que estava ouvindo. Pro que tiver que ser, respondeu Genaro. Mas não vai ficar mais nesse lugar. Leandro juntou as poucas coisas que Cláudia tinha. O cobertor velho, a lata onde cozinhava, os sacos já vazios. Colocaram tudo na canoa. Genaro ajudou Cláudia a entrar, segurando firme no braço dela. Devagar, senhora, devagar. Ela se sentou no meio da canoa, ainda sem acreditar que estava saindo dali. Olhou para trás, para a ilha que tinha sido sua prisão por tanto tempo. As marcas no tronco de árvore, o abrigo de galhos, a praia onde passara tanto tempo esperando. E então a canoa se afastou, e a ilha foi ficando para trás, e Cláudia sentiu algo que não sentia havia meses: esperança. Genaro não era um homem rico. Vivia sozinho num rancho simples à beira do rio, entre Porto Feliz e Porto Novo. Era viúvo havia 10 anos. A esposa morrera de uma doença nos pulmões que a consumiu aos poucos. Não tiveram filhos. Depois que ela partiu, Genaro mergulhou no trabalho. Pescava, vendia o peixe nas vilas e voltava para casa no fim do dia. A vida era isso, simples, solitária, mas digna. Quando chegaram ao rancho, o sol já estava se pondo. Era uma construção de madeira, pequena, com uma varanda na frente e um pequeno quintal nos fundos onde Genaro plantava algumas verduras. Tinha apenas 3 cômodos. Uma sala que também servia de cozinha, um quarto e um espaço minúsculo onde guardava as redes e ferramentas de pesca. A senhora pode ficar aqui uns dias, disse Genaro, ajudando Cláudia a descer da canoa, até se recuperar e decidir o que vai fazer. Cláudia mal conseguia falar. Eu não tenho como pagar, murmurou. Não tenho nada. Ninguém está pedindo pagamento, respondeu Genaro. A senhora precisa de ajuda. É só isso que importa. Nos dias seguintes, Cláudia foi se recuperando aos poucos. Genaro preparava comida, sempre em quantidade generosa. Peixe fresco, farinha, feijão com toucinho. Cláudia comia devagar, o estômago não acostumado com tanta comida depois de meses de privação. Dormia num colchão que Genaro improvisou na sala, coberta com cobertores limpos que cheiravam a sol. Acordava de madrugada, ainda assustada, pensando que estava na ilha. Mas então via as paredes de madeira ao redor, ouvia o ronco suave de Genaro no quarto ao lado e lembrava que estava a salvo. Genaro saía para pescar antes do amanhecer e voltava no meio da manhã. Cláudia começou a ajudar nas tarefas da casa. Varria o chão de terra batida, lavava as roupas no rio,
preparava a comida, não porque Genaro pedisse, mas porque não conseguia ficar parada. Precisava fazer alguma coisa, sentir-se útil de novo. Genaro nunca reclamou. Apenas aceitava a ajuda, agradecia com um aceno de cabeça e seguia com seu trabalho. À noite, sentavam na varanda. Genaro fumava um cachimbo velho, o aroma doce do fumo enchendo o ar. Cláudia costurava as roupas rasgadas dele, que sempre precisavam de remendos. Conversava um pouco no começo, apenas frases soltas sobre o tempo, sobre o rio, sobre pequenas coisas do dia. Mas, aos poucos, foram se abrindo. Genaro contou sobre a esposa, sobre como tinha sido difícil continuar depois que ela se foi. A gente se acostuma com a solidão, disse ele, mas nunca para de doer. Cláudia contou sobre o marido, sobre as filhas que perdera, sobre os anos de trabalho duro ao lado de Silvério. A gente construiu aquela vida juntos, disse ela, a voz suave. E quando ele se foi, pensei que minha vida tinha acabado também. Mas continuei por causa do Henrique. Achei que era meu dever cuidar dele, e no final ele me jogou fora como se eu não valesse nada. Genaro olhou para ela, os olhos brilhando à luz fraca da lamparina. O que ele fez não é culpa da senhora. Tem filho que esquece de onde veio, mas isso não tira o valor de quem a senhora é. As semanas viraram meses. Cláudia continuava no rancho de Genaro. Nenhum dos dois falava sobre ela ir embora. Não porque tivesse sido combinado, mas porque simplesmente não parecia necessário. A rotina tinha se estabelecido naturalmente. Genaro pescava, Cláudia cuidava da casa. Ele vendia o peixe na vila, ela plantava no quintal. Dividiam as refeições, dividiam as tarefas, dividiam o silêncio confortável das noites na varanda. A vida era simples, mas tinha uma paz que Cláudia não sentia havia anos. Os vizinhos começaram a reparar. Não havia muitas casas por perto, mas as poucas famílias que viviam na região logo ficaram sabendo que Genaro tinha uma mulher morando com ele. Os comentários vieram rápido. Viúvo e viúva debaixo do mesmo teto, sem ser casados? Isso não tá certo. Parece gente de bem, mas a situação não é decente. Alguém devia falar alguma coisa. Foi Sebastiana, uma mulher robusta de 45 anos que morava rio acima com o marido e 4 filhos, quem veio dar o recado. Apareceu numa tarde, bateu na porta do rancho e pediu para falar com Genaro. Cláudia estava no quintal e ouviu a conversa toda. Genaro, você sabe que eu te respeito, começou Sebastiana, o tom diplomático mais firme. Mas a situação aqui não está certa. Uma mulher morando com um homem, os 2 viúvos, sem ser casados. Isso dá o que falar. E desde quando eu me importo com o que falam? Respondeu Genaro, a voz calma, mas com um fio de irritação. Cláudia não tem para onde ir. Eu estou ajudando uma pessoa que precisa. Só isso. Eu entendo, disse Sebastiana, mas as pessoas não vão ver assim. Vão achar que tem coisa errada. E isso pode causar problema para vocês dois. Depois que Sebastiana foi embora, Genaro ficou sentado na varanda, fumando o cachimbo com mais força que o normal. Cláudia se aproximou. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz baixa. Se minha presença aqui está causando problema, eu vou embora. Para onde? Perguntou Genaro, olhando para ela. A senhora não tem nada, não conhece ninguém. Vai fazer o quê? Voltar para aquela ilha? Eu dou um jeito, respondeu Cláudia, mas ambos sabiam que era mentira. Genaro ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, quase como se estivesse pensando alto. Tem um jeito de resolver isso. Se a gente se casar, ninguém pode falar nada. Cláudia arregalou os olhos. Casar? Genaro, a gente mal se conhece. Conhece o suficiente, respondeu ele encarando-a. A senhora é uma mulher trabalhadora, honesta, que passou por desgraças que não merecia. Eu sou um homem sozinho, que já está cansado de viver assim. Não precisa ser casamento de amor, pode ser casamento de conveniência, mas pelo menos a senhora teria um teto garantido, um nome respeitado, e ninguém podia dizer nada. Cláudia não sabia o que responder. A proposta era prática, quase fria na sua lógica, mas ao mesmo tempo havia uma gentileza naquilo.
Genaro estava oferecendo proteção, estabilidade, respeito, coisas que ela achava que nunca mais teria. "E o senhor?" perguntou ela. "O que o senhor ganha com isso?" Genaro deu de ombros. "Companhia, uma casa arrumada, alguém para conversar no fim do dia. Não é pouca coisa." Eles se casaram 3 semanas depois. Foi uma cerimônia simples, na pequena capela de Porto Feliz, com o padre local e 2 testemunhas que Genaro conhecia. Cláudia usava um vestido simples que Sebastiana tinha emprestado. Genaro estava com a melhor roupa que tinha, uma camisa limpa e calças remendadas mas dignas. Trocaram as alianças, 2 argolas finas de prata que Genaro tinha comprado com o dinheiro da venda de peixes. O padre os abençoou e pronto. Eram marido e mulher. Voltaram para o rancho no fim da tarde. Genaro acendeu a lamparina, preparou café, sentaram na varanda como faziam todas as noites. Por um tempo nenhum dos 2 falou. Então Cláudia disse a voz suave: "Obrigada por tudo." Genaro apenas acenou com a cabeça. Não havia necessidade de mais palavras. Os meses foram passando e a vida continuava sua rotina tranquila. Mas algo tinha mudado. Cláudia e Genaro não eram mais apenas 2 pessoas compartilhando um teto por conveniência. Havia um cuidado crescente entre eles. Genaro sempre trazia alguma coisa da vila para ela. Uma fruta diferente, um pedaço de tecido para fazer um vestido novo, uma vez até um pequeno espelho, porque Cláudia tinha comentado que sentia falta de ter um. Cláudia, por sua vez, começou a fazer coisas especiais. Bolava receitas diferentes com o peixe que ele trazia, fazia doces com as frutas do quintal. Uma vez até fez uma camisa nova para ele, costurada à mão, cada ponto feito com cuidado. À noite, na varanda, as conversas ficaram mais longas. Genaro contava histórias do rio, dos anos que passara navegando por aquelas águas. Cláudia falava sobre a infância, sobre o pai tropeiro, sobre os lugares que tinha conhecido quando era jovem. Riam juntos de coisas bobas. Genaro tinha um senso de humor seco que Cláudia estava aprendendo a apreciar. Ela, por sua vez, tinha uma forma de contar histórias que prendia a atenção dele. Uma noite, Genaro estava remendando uma rede de pesca. Cláudia sentou ao lado dele e começou a ajudar. Os dedos dele, grandes e calejados, trabalhavam ao lado dos dela, finos e habilidosos. Em determinado momento, as mãos se tocaram. Foi um toque breve, acidental, mas nenhum dos 2 se afastou. Continuaram trabalhando, as mãos se tocando de vez em quando, e um silêncio diferente pairou entre eles. Não era constrangimento, era reconhecimento. Passou mais de 1 ano desde que Cláudia tinha chegado ao rancho. Uma tarde, Genaro voltou da vila com uma expressão estranha no rosto. Cláudia estava no quintal, regando as verduras. "Tem notícias", disse ele, e havia algo na voz dele que fez o coração de Cláudia apertar. "Seu filho está em Porto Novo. Alguém comentou comigo na vila. Henrique, o nome confere." Cláudia parou no meio do movimento, a cuia de água esquecida na mão. "Henrique", repetiu a voz quase inaudível. Não tinha pensado no filho havia meses. Tinha enterrado aquela dor num lugar fundo, um lugar onde não precisava olhar todos os dias. E agora o nome voltava, trazendo tudo de volta. "Quer que eu descubra mais?" perguntou Genaro, observando-a com atenção. Cláudia pensou. A primeira reação foi de raiva. Como ele se atrevia a estar vivendo tranquilamente em Porto Novo, enquanto ela quase morrera naquela ilha? Mas então veio outra emoção, mais complexa, curiosidade. Queria saber se ele pensava nela, se tinha remorso, se sabia que ela estava viva. "Descobre", disse ela finalmente. "Mas não fala nada sobre mim, só descobre o que ele anda fazendo." Genaro voltou alguns dias depois com informações. Henrique trabalhava num armazém em Porto Novo. Morava numa casa alugada com a esposa e os filhos. Parecia estar indo bem. Não havia sinais de que procurava pela mãe ou se arrependia do que tinha feito. Vivia como se nada tivesse acontecido. Cláudia ouviu tudo em silêncio. Quando Genaro terminou, ela apenas disse: "Então é isso." Ele seguiu com a vida dele. "E a senhora?"
perguntou Genaro. Quer fazer alguma coisa? Quer que eu vá lá, fale com ele? Cláudia pensou por um longo momento. Então balançou a cabeça. Não, não quero nada dele. Não quero explicação. Não quero desculpa. Não quero nada. Ele fez a escolha dele. Eu fiz a minha. E minha vida agora está aqui, com você. Foi a primeira vez que Cláudia disse aquilo em voz alta. Genaro olhou para ela e havia algo diferente nos olhos dele. Aproximou-se devagar, como se estivesse testando, e pegou a mão dela. Cláudia entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram assim, na varanda, vendo o sol se pôr sobre o rio. E pela primeira vez em muito tempo, Cláudia sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Passaram-se mais 3 anos. Cláudia e Genaro viviam bem. O rancho tinha melhorado. Genaro construíra uma extensão, um pequeno quarto extra. Cláudia tinha transformado o quintal num jardim produtivo, com verduras, ervas e até algumas flores. A vida era simples, mas era boa. Os vizinhos tinham parado de falar. O casamento era aceito, respeitado até. Cláudia era conhecida na vila como a esposa de Genaro, a mulher que cuidava bem da casa e ajudava quem precisasse. Genaro, por sua vez, tinha ficado menos solitário, menos áspero. Sorria mais. As pessoas reparavam. Foi numa tarde de calor intenso que apareceram. Cláudia estava dentro de casa quando ouviu vozes na frente. Saiu para ver quem era e congelou. Na varanda, falando com Genaro, estavam 3 pessoas. Um homem de uns 35 anos, uma mulher da mesma idade e um menino de uns 12. O homem era Henrique, mais velho, com alguns fios brancos no cabelo, mas era ele. Cláudia ficou parada na porta, sem saber o que fazer. Henrique a viu, ficou branco. "Mãe!" disse, a voz estrangulada. Cláudia não respondeu, só olhava para ele. Genaro se levantou, se posicionando entre ela e Henrique, numa postura protetora clara. "O que vocês querem aqui?" perguntou a voz dura. Henrique parecia não conseguir tirar os olhos da mãe. Eu achei que ela tinha morrido. Quando voltei na ilha, meses depois, não tinha ninguém. Procurei, perguntei. Ninguém sabia de nada. Pensei que tinha morrido." "E por que você voltou na ilha?" perguntou Cláudia, a voz fria como gelo. "Para quê? Para buscar o corpo?" Henrique abaixou a cabeça. A mulher ao lado dele, Amélia, estava em silêncio, claramente desconfortável. O menino olhava sem entender o que estava acontecendo. Eu me arrependi", disse Henrique, a voz quebrando. "Depois que deixei a senhora lá, não consegui esquecer. Amélia dizia que eu tinha feito certo, que a senhora ia ser um fardo, mas eu não conseguia parar de pensar. Voltei 3 meses depois. Pensei em buscar a senhora, trazer de volta, mas quando cheguei na ilha, não tinha ninguém. O abrigo que a senhora tinha feito ainda estava lá, mas vazio. Procurei, gritei, nada. Achei que tinha morrido, que algum animal tinha..." "Eu quase morri", interrompeu Cláudia. "Quase. Passei fome, frio, medo, cada dia achando que ia ser o último. Até que esse homem aqui," ela apontou para Genaro, "me encontrou, me salvou, me deu um teto, comida, respeito, coisas que meu próprio filho não quis me dar." Henrique tinha lágrimas escorrendo no rosto agora. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, não tem desculpa. Passei esses anos achando que a senhora tinha morrido por minha culpa. E agora descubro que está viva, e bem, e eu não sei o que dizer." "Então não diz nada", respondeu Cláudia. "Volta para sua casa, para sua família. Eu já tenho a minha vida. Não preciso de você." Henrique soluçou. Amélia puxou o braço dele, claramente querendo ir embora. Mas Henrique não se mexeu. Caiu de joelhos na varanda. "Mãe, por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço. Sei que fui um covarde, um miserável. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar isso." Cláudia olhou para o filho ali, de joelhos, chorando. Sentiu uma mistura de emoções. Raiva ainda estava lá, ardendo. Mas também havia algo mais. Pena, talvez. Ou apenas cansaço de carregar tanto ressentimento. Olhou para Genaro. Ele a encarou. E, sem dizer uma palavra, comunicou que a decisão era dela.
Ele apoiaria o que quer que ela escolhesse. Cláudia respirou fundo. Levanta, disse ela. Henrique levantou, limpando o rosto com as costas da mão. O que você fez não tem perdão fácil, não é uma conversa que vai apagar, mas também não vou deixar que isso me consuma. Construí uma vida nova, tenho um marido que me respeita, uma casa que é minha, paz que não tinha há anos. Se você quer fazer parte disso, tem que ser nos meus termos, e tem que entender que nunca vai ser como era antes. Henrique acenou com a cabeça, desesperado. Sim, qualquer coisa. Só quero ter minha mãe de volta na minha vida. Os anos seguintes foram de reconciliação lenta e cuidadosa. Henrique visitava de vez em quando, sempre respeitoso, sempre tentando fazer as pazes. Amélia não vinha mais. Tinha se separado dele pouco depois daquele dia, cansada de um casamento que estava desmoronando. O menino, neto de Cláudia, começou a visitá-la com mais frequência. Ela gostava da companhia dele, ensinava o garoto a pescar, a plantar. Genaro e Henrique nunca foram próximos, mas havia um respeito mútuo. Genaro tinha salvado a mãe dele e Henrique sabia disso. Era uma dívida que nunca poderia ser paga. Cláudia nunca esqueceu o que tinha acontecido. As marcas daqueles meses na ilha estavam gravadas nela para sempre, mas aprendeu a viver com elas. E aprendeu que família não é sempre sangue. Às vezes é a pessoa que te encontra quando você está perdido e te dá a mão. 10 anos se passaram desde aquele dia na ilha. Cláudia estava com 62 anos agora. Genaro com 68. Ainda viviam no mesmo rancho, agora ainda mais arrumado, cercado de flores e árvores que Cláudia plantara. Genaro pescava menos, o corpo já não tinha a mesma força, mas ainda saía de vez em quando. Passavam a maior parte do tempo na varanda vendo o rio passar em silêncio confortável. Numa tarde quente de janeiro, estavam sentados lá quando Cláudia disse, do nada, "Você salvou minha vida." Genaro a olhou surpreso. Não costumavam falar sobre aquilo. "Não foi só a vida", continuou Cláudia. "Foi tudo. Me deu um motivo para continuar quando eu não tinha mais nenhum. E deu amor quando eu achei que nunca mais ia sentir isso." Genaro pegou a mão dela, os dedos enrugados entrelaçados. "Você também salvou a minha", disse ele, a voz rouca. "Eu estava morrendo de solidão. Achava que ia passar o resto da vida assim. Aí você apareceu e tudo mudou." Ficaram assim, de mãos dadas, vendo o sol descer no horizonte. O rio brilhava dourado sob a luz do fim da tarde. Algum lugar rio abaixo, um barco passava, levando gente para lugares desconhecidos. Mas Cláudia e Genaro não precisavam ir a lugar nenhum. Estavam exatamente onde queriam estar, juntos, na casa que construíram, na vida que escolheram. "Não me arrependo de nada", disse Cláudia quase num sussurro, "nem do sofrimento, porque me trouxe até você." Genaro apertou a mão dela. "Nem eu", respondeu, e era verdade. E assim termina a história de Cláudia e Genaro. Uma história de abandono que virou recomeço, de solidão que virou companhia, de desespero que virou esperança. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida te surpreende e te mostra que nunca é tarde demais para encontrar onde você pertence. O que você faria se estivesse no lugar de Cláudia? Teria conseguido perdoar o filho? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E me conta nos comentários. Você acha que o perdão de Cláudia foi correto? Ou ela deveria ter cortado relação com o filho para sempre? Quero muito saber sua opinião. Até a próxima história. E lembre-se, família verdadeira é aquela que escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. Um abraço.